O Encontro de Ateus e Agnósticos, um dos interessantes eventos do 11º Encontro para a Nova Consciência, ocorrido em Campina Grande, na Paraíba. O sociólogo Rogério Zeferino faz uma análise sobre Max Stirner e a crítica à transcendência. O professor José Edilson faz uma interessante abordagem sobre Machado de Assis e o Evangelho do Bruxo. E o doutor em Ciências da Educação, Sebastião Sanches, aborda o tema a luta entre o dogmatismo e a ciência. Acompanhe. O Stirner foi um incompreendido, né, de sua época, né? A grande obra dele, ele inicia, a primeira frase é: baseei minha causa sobre o nada, sobre nada. Um dos poemas de Goethe, um dos versos tem essa frase. O Goethe, ele parodiou Lutero, Martim Lutero, que falou: baseei minha causa sobre Deus. E esse é o pensamento que atravessa toda a obra dele, né? Baseei minha causa sobre nada. E a crítica de Stirner à transcendência foi uma crítica avassaladora. Ele fez uma crítica que pegou os últimos refúgios da transcendência, né? Se você tinha os outros ateus na época, né, fazendo a crítica do divino, da ideia de Deus, negando uma existência sobrenatural, transcendental, né? Mas particularmente Feuerbach, Ludwig Feuerbach, que escreveu um livro, né, Essência do Cristianismo e outros mais, né, onde ele faz essa crítica a Deus, né, dizendo que Deus está morto. Né? O Stirner percebe que nesses, né, a transcendência se transfigura, né, e ganha uma outra forma, que é o povo, né, ou o homem, um ser genérico, ou a sociedade, e ele vai mais além. Né? A própria ideia de justiça, a ideia de justiça, de verdade, né, de liberdade, né, são ideias que foram colocadas de tal forma que o transcendente ele se encontra ali. A própria moral. O Stirner ele se debateu tão fortemente contra a transcendência que ele percebeu a transcendência se transfigurando nesses conceitos, nessas ideias, né? E a própria moral foi um termo que o Stirner ele se bateu mesmo. Enfim, o que Stirner coloca é a preponderância da unicidade contra qualquer absoluto. É o único contra qualquer generalidade. Todo tipo de absoluto existe como forma de coação das individualidades, né? O indivíduo sempre, até então, pelos pensamentos que se colocavam, tanto os pensamentos religiosos, como a ideia de pátria, né, a ideia de ideal, né, a ideia de uma verdade, a verdade no singular, são sempre transcendências, são sempre novos absolutos. E aí o Stirner, ele coloca assim, né, se essa transcendência que coage todo mundo, né, que coage os egoístas, ela tem como causa a sua própria causa, então eu vou fazer isso também. Eu vou abraçar a minha causa e não outra causa, a causa de alguém, uma causa que é alheia a mim. O que ele se esforça em mostrar é que a derrubada da ideia de Deus, que sua época fez, né, não destruiu definitivamente o divino, porque ele se perpetua em outras modalidades. A tal ponto chega a crítica de Stirner do absoluto, né, a qualquer generalidade, que ele coloca, né, como falar, né, do chamado ser humano. Como falar do ser humano, como falar de uma humanidade, né, escapando de uma ideia absoluta. Né? Uma vez que você fala a humanidade, ou homem, ou ser genérico, você está universalizando. E aí Stirner diz, não devemos falar do homem, como ser genérico, como coloca o Feuerbach, né? Mas sim do único. E ele coloca também, chama também, ou do egoísta. Né? O único é esse ser inominável, inexprimível, impensável mesmo. Para ele, cada um é um ser único, na plena acepção da palavra, é um ser sui generis, total e definitivamente. Por isso ele aponta, né, para essa ideia de uma humanidade, de um ser humano, como comumente nós usamos hoje, né, e um conceito que foi muito importante para a modernidade, né, essa ideia de uma humanidade, né, todos nós somos um só, né, foi muito importante para sedimentar o edifício social da modernidade, né? O Stirner já
Em 1844, 45, ele já coloca exatamente contra esse pensamento. Porque para ele, qualquer forma de generalização é uma manifestação da transcendência, é uma manifestação de um absoluto que, como todo absoluto, né, vai contra as particularidades, as individualidades, as especificidades. E aí, o único no pensamento do Stirner, ou o egoísta, como ele chama, né, seria a forma mais acertada de tratar disso que a gente chama de ser humano, ou de humanidade. Né? Uma vez que, né, ao falar do único ou do egoísta, você está tratando de alguém, de um ser ímpar, que jamais existiu e jamais vai existir alguém igual a esse. O egoísta e sua propriedade, né, o único e sua propriedade, como ele coloca, é não no sentido liberal, que ele faz a crítica, nem no sentido, né, comunista, estatal, né, nem no democrata, não é essa liberdade, né, o poder de uso e abuso dos bens. Né? Ele amplia essa ideia e diz e coloca, né, que o egoísta, né, tem uma relação com o mundo, uma relação de proprietário, que é uma relação onde entra bens também, né, mas não só. Fica mesmo claro no seu pensamento que até você passar, né, numa relação que você estabelece com alguém, quem quer que seja, né, essa relação, que é do interesse do egoísta, ele arranca alguma coisa dessa relação. É do meu interesse, por exemplo, vir para cá, né, elaborar um roteiro, ler umas folhas e tentar passar uma ideia. Isso seria algo que me satisfaz. Né? Não seria algo que eu estaria fazendo em nome de um ideal ou de um fim, né? de uma chegada. Né? Então, para Stirner, o egoísta ele nutre pela culminância de si mesmo. Né? A ideia do egoísta como aquele que nas relações que ele estabelece, é uma relação interessada. Toda iniciativa do chamado ser humano é sempre uma iniciativa com pendores egoístas. Né? Você pode rodar, você chega sempre no egoísmo como motor da ação das pessoas. Né? Podem objetar, mas o altruísmo existe. Né? E podem dar até o exemplo de Madre Teresa de Calcutá, que dedicou sua vida aos pobres, né? Deu-se totalmente, né, para todos, né? Mas o Stirner refutaria dizendo, olha, mas ela não fez nada mais do que satisfazer um prazer dela, que era se doar. Stirner coloca que todos são egoístas, na verdade. A humanidade é egoísta. A ideia de um ideal, de algo pairando sobre, né, as pessoas, seja Deus, sejam os deuses, seja um ideal, seja uma verdade, seja a ideia de justiça, né, são, de fato, né, elementos que obstruem o desenvolvimento da unicidade do egoísta. Né, e que, mesmo assim, né, todos são egoístas, ainda que ele vai chamar, né, são egoístas, alguns são egoístas incompletos, abnegados ou adormecidos. O egoísta, né, na plena acepção da palavra que o Stirner coloca, né, ele aboliu Deus de sua vida nesse sentido, né? Aboliu qualquer transcendência, né? Eliminou a transcendência e vive uma vida para a fruição de si, para a fruição dos seus desejos, né? Uma culminância de si mesmo, né? O homem livre é o indivíduo que ouve a sua própria consciência, né? É um indivíduo que produz, como ele também chega a colocar, né, um pensamento sem pensamentos, né? Um pensamento que não parte de nenhum referencial absoluto, de nenhum centro, né? Nenhum modelo, mas sim um pensamento que se estabelece no próprio jogo das forças, das relações, né? E aí o nada no pensamento de Stirner é exatamente o que funda, como ele coloca, né? Funda a causa dele, esse nada, essa ausência de absolutos. Por outro lado, né, o pensamento de Stirner coloca a sociedade como a condição do surgimento dos indivíduos. Né? Então, para Stirner, não existe essa do indivíduo isolado, né, ilhado, um Robson Crusoe, né, ou um Adão que surgiu sozinho e depois é que reclamou de sua solidão.
Para Stirner, a sociedade é a condição do surgimento dos indivíduos. E isso aponta para uma coisa interessante no pensamento dele, que é exatamente essa perspectiva relacional para pensar e para o estabelecimento, para a instauração de novas sociabilidades. A razão do outro, no pensamento de Stirner, ele chega a se desenhar no pensamento dele mesmo, é fundamental para a minha razão. Então, é impensável para Stirner você colocar esse indivíduo isolado, autônomo, a própria ideia de indivíduo, né, como a palavra coloca, né, indivíduo, né, o último elemento. Né. Para ele é impensável isso, na medida em que a minha razão, ela sempre está, ela existe nessa relação. Relação, no pensamento dele, aponta para a horizontalidade da sociabilidade humana e não para uma verticalidade, ou uma transcendência, ou algo sobrenatural, ou a pátria, ou dever moral, ou uma verdade instituída.